Era 1945. A Segunda Guerra Mundial havia deixado cicatrizes profundas no planeta. A bomba atômica não só encerrou o conflito, mas também revelou o poder da destruição em massa. Em meio a tanta devastação, representantes de mais de 50 países assumiram um compromisso histórico na Carta das Nações Unidas para criar uma estrutura internacional capaz de promover o diálogo entre os países e assegurar os direitos humanos. Assim nasceu a Organização das Nações Unidas, há quase 79 anos. O mundo tenta respirar, a partir de maio e agosto de 45, tenta respirar um clima de normalidade, de paz. Até porque as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial foram violentas demais, foram dramáticas demais. O Brasil é um dos membros fundadores e desempenhou um papel fundamental desde o início. Enquanto a sede da ONU era projetada com a colaboração de um grupo de arquitetos, entre eles Oscar Niemeyer, outro brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha, foi escolhido para presidir a Assembleia Geral de 1947. My decisions, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture. Essa deferência ao Brasil, para ele todo ano, na terceira terça-feira do mês de setembro de cada ano, fazer o discurso inaugural da Assembleia Geral, é uma homenagem que se presta ao único país da América do Sul, é bom frisar isso, que participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, com a Força Aérea que estava nascendo, com a Marinha e principalmente com a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas que foram mandados para a Itália para lutar contra o nazifascismo. Ano após ano, na ilha de Manhattan, em Nova York, o simbólico prédio da ONU é o palco dos debates. No hall de entrada estão os painéis do pintor brasileiro Cândido Portinari, Guerra e Paz, tão atuais quanto a época em que foram doados à ONU, em 1957. Nesta terça-feira, o secretário-geral, o português Antônio Guterres, é quem vai abrir os trabalhos. Em seguida, falará o presidente da Assembleia Geral, o embaixador de Camarões, Filemon Yang, e logo depois, o presidente Lula. Hoje, com a escalada de outras guerras, quase 8 décadas depois, as Nações Unidas ainda estão trabalhando para manter a paz mundial. Um dos órgãos, o Conselho de Segurança, é responsável pelas decisões mais delicadas, como autorizar intervenções militares, impor sanções e enviar missões de paz. São 5 membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. O Conselho e o próprio papel da ONU são alvo de questionamento de muitos países, inclusive do Brasil. O pedido é por reformas profundas. O Brasil invoca, reclama, né? Não somente uma reforma, uma ampliação do Conselho de Segurança para torná-lo mais representativo. O Brasil, em diferentes momentos, esteve no Conselho como um dos membros rotativos, sem direito a veto. E o que nós queremos é uma mudança do nosso status dentro dessa instância. Apesar da pressão crescente por modernização, a Organização das Nações Unidas tornou-se um espaço onde se discutem os maiores desafios da humanidade que vão além da guerra. As agências da ONU, entre elas a Organização Mundial da Saúde e o Alto Comissariado para os Refugiados, seguem atuando no combate a crises globais. Ao mesmo tempo, um novo trabalho não previsto quando foi criada. A ONU definiu 17 metas de desenvolvimento sustentável. Os países se comprometeram, por exemplo, a erradicar a fome e a pobreza, garantir acesso à energia limpa, adotar medidas para prevenir catástrofes naturais e a mudança do clima. Tudo isso até 2030. Se ela tem todas essas limitações, ainda assim ela mantém um papel muito importante. É inimaginável um cenário em que a comunidade internacional estivesse desprovida
de uma instância, de um fórum multilateral onde essas questões possam ser discutidas, debatidas e negociadas.